Estamos felizes com Jesus, a paz a todos. Estamos felizes com Jesus, amém? Glória a Deus. Deus vai falar com você nessa noite, mais uma vez. Tá bom? Eu acredito nisso. Vou chamar o meu parceiro, Evandro, para trazer para mim o meu celular. Aí vocês vejam se tem alguma coisa em comum entre nós. De repente, benção. Ele já me convidou para cantar aqui. Benção. Obrigado. Parece até que foi de propósito, mas foi mesmo. Belezinha. Aleluia. Tem um pouquinho de paciência que eu vou colocar aqui o meu cronômetro. Está aqui. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, hoje eu tenho uma palavra para vocês. Uma palavra que diz respeito àquilo que nós temos vivido já desde muito tempo. Desde o início, desde a fundação do Ministério CCT, desde lá, a prioridade para nós, claro que acima de tudo o amor entre os irmãos, sempre foi divulgado. Mas o que assim mais nos levou a caminhar com Jesus foi a nossa busca pela oração, por intermédio da oração. Não sei se vocês têm percebido, eu creio que sim, que nesse tempo nós temos vivido um período onde o Senhor tem feito coisas tremendas aqui. Coisas lindas Deus tem feito. E eu atribuo isso à busca de oração. Tem muita gente orando, muita gente buscando a Deus. Isso não é de hoje, né? Nós temos orado aqui, temos um período abençoado de oração todos os dias, né? O pastor, meu pastor João, que não me deixa faltar, está aqui direto comigo. Minha irmã Yolanda, lá de Taubaté, vem lá de Taubaté, filho dela, lá da Cristã do Brasil, vem a pé, às vezes, é isso, pastor João? Vem a pé, lá de Taubaté, para orar aqui com a gente. E outros mais, como me esquecer da minha irmãzinha Elesir, né? Bênção. Nós temos clamado aqui às sextas-feiras, e há muito tempo já, Boderine e sua esposa Débora têm se aplicado à oração, e Deus tem dado resposta a nós. Nós temos obtido resposta da parte do Senhor, e o Senhor tem feito coisas tremendas aqui. Amém, meus irmãos? Amém? E muito mais o Senhor vai fazer. Porque a oração é aquilo que transforma as situações. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Há uns dias atrás eu falei que Deus tinha me dado algo a respeito de tirar pedras do caminho. E nós temos procurado tirar pedras dos caminhos dos irmãos. Por favor, quando puder, dá um sorriso para Jesus, pelo menos, para fazer de conta que você está feliz, tá bom? Porque às vezes a gente olha para as pessoas, está meio truncado, assim, porra, né? É complicado, né? Enivia um pouco a gente. Aleluia. Só quem está aqui que sabe, né? Então, queridos, eu tenho falado, nós temos falado, eu tenho dito, há uns dias atrás eu falei sobre Deus nos levar, tirar as pedras dos caminhos dos irmãos. Há poucos dias atrás eu falei para os irmãos que antes da oração é a obediência. Não adianta nada nós orarmos e se não formos obedientes. Ou você orar por alguém que não é obediente, não adianta. Não adianta você pedir prosperidade para Deus se você não fizer a sua parte. Os irmãos sabem muito bem o que eu estou falando. Não adianta nada. Podemos rachar de orar aqui, né, pastor João? Podemos aqui gemer na presença de Deus, Boderine, seu grupo de pessoas. Não vai acontecer nada. Montanha é bênção, tudo é bênção, mas tudo tem que ser feito de conformidade com o princípio, que é a obediência ao Senhor. Capítulo 59 do livro do profeta Isaías vai dizer que o Senhor não está com as suas mãos encolhidas, nem seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, mas são os vossos pecados que causam barreira entre vós e vosso Deus. Não é isso? É o pastor Gilmar que está falando isso? É Deus que fala? É Deus que fala. Então, gente, o princípio de tudo é a obediência. Obediência é nos sujeitarmos a Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte, né? Lançando sobre as nossas ansiedades. Então, esse tempo é um tempo de nós tirarmos as pedras dos caminhos dos amados irmãos, mas, no mesmo tempo, a oração ela é tão importante, mas ela tem que ser feita de uma maneira assim que atrai os olhos de Deus.
A obediência, é claro, ela vem na frente, é carro de frente. Mas para nós nos tornarmos vencedores, irmãos, nós temos que ser estrategistas. Porque o diabo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o diabo é estrategista. O diabo, ele monta as suas estratégias, os seus esquemas, os seus meios, a sua forma de ação. Mas nós somos vencedores em Cristo Jesus, ele não nos vence. Toda arma forjada contra nós não prosperará, nenhuma arma. Então, como se tornar, gente, um vencedor? Dedicando a oração, se dedicando à oração é a obediência. Obediência e a busca do Senhor no que diz respeito a orar. É necessário que se ore. Se alguém aqui não tem o hábito de orar, gente, você vai sair daqui pelo menos convencido que você precisa se render aos pés de Jesus todos os dias. Convencido com certeza, se não estão, vocês estarão, porque com certeza Deus falou comigo para falar com você. Quem acredita que Deus fala com o homem? Até isso você vai ouvir aqui nessa noite. Deus fala com o homem. Então a oração é muito importante porque ela nos conecta, ela nos liga a Deus, e essa ligação a Deus, ela leva o homem a ter intimidade com Ele. E é diferente, gente, de chegar de repente com alguém desconhecido, com alguém que você não conhece e levar ali uma conversa. Uma coisa é você conversar com alguém que você nunca conversa. Agora outra coisa é você saber o que você pode falar, por onde entrar e por onde sair. Não é assim? Então com Deus nós temos que criar intimidade. Nós temos que atrair os olhos de Jesus, o bendito olho de Jesus, por intermédio dessa busca incessante em obediência. Diga assim, em obediência. Sem obediência não tem jeito, gente. Sem obediência não tem. Então é na intimidade que que nós vamos atrair o olhar de Jesus. Isso é uma pequena introdução, porém é bom que você abra a sua Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras. Vou citar várias citações aqui e você vai entender o que Deus tem para falar, nessa noite. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Só o versículo 6, e depois nós vamos discorrer na palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo aos Filipenses diz assim, que versículo conhecido, muito conhecido. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições, pela oração, pela petição, pela oração e pela súplica, e aí há um detalhe, com ação de graças. Com ação de graças. E a ação de graças é sinal de agradecimento ao Senhor. E há momentos em que Deus vai dizer para nós assim, a minha graça te basta. E vai falar para você, agora não, espera um pouquinho. Amém? Quem está entendendo? Olha, Deus fala conosco dessa forma, não ande ansioso acerca de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com orações e com as súplicas, com ações de graças, dando graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? É a palavra de Deus isso? E 3 falaram que é. É a palavra de Deus isso, gente? Amém. Agora melhorou um pouquinho. Então a oração, ela deve ser o quê? Ela deve ser a nossa resposta, não uma opção. O que eu quero dizer com isso? Somente na hora que aperta o calo é que nós vamos pular, mergulhar aos pés de Jesus. Não, ela deve ser uma resposta para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas aflições. Eu não vou esperar a coisa se complicar para orar. Eu não vou esperar alguém estar no UTI para eu buscar a Deus. Mas eu vou dar uma resposta por meio da fé. A favor não só daqueles que fazem parte do nosso convívio, daqueles que são nossos parentes ou nossos amigos, mas por aqueles que estão sofrendo nos hospitais.
Eu vou clamar a Deus, eu vou pedir socorro, eu vou pedir ajuda. Eu não vou esperar acontecer algo para eu buscar a Deus, mas eu vou viver uma vida intensa de oração, me dedicando à oração da maneira em que Deus deseja para nós. E nós temos que, com isso, sermos estrategistas. Nós não podemos ser somente espectadores daquilo que existe nessa terra, mas nós temos que ser participantes ativos do que se passa nesse mundo, em especial aqui nesse Brasil. Nós não podemos deixar de orar pela nossa nação. A nossa nação é do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias nós temos a obrigação e o compromisso de orar ao Senhor pelas nossas autoridades para que tenhamos uma vida mansa e tranquila na terra que o Senhor Deus nos deu. É uma resposta baseada naquilo que Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2. Eu vou dar uma resposta positiva a Deus. Eu vou dizer: Deus, eu estou orando pela minha nação. Deus, eu acredito que o Senhor possa fazer algo. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu não posso ser passivo diante dessa situação. E acerca de qualquer coisa, amados, nós não podemos esperar que tenhamos que fazer uma oração obrigatoriamente, forçado pela circunstância. Ao orarmos, nós abrimos a porta do nosso coração para que Deus trabalhe na nossa vida e na vida de outros em todas as circunstâncias. Irmãos, nós temos a chave na nossa mão. E essa chave se chama oração. E o diabo ele vai procurar tirar todo o seu tempo, para você gastar todo o seu tempo com tantas outras coisas, sem se render aos pés de Jesus. E eu sei que eu estou falando com um ser humano semelhante a mim, que se eu não quiser me voltar para Deus, eu vou ter muitas outras opções durante o meu dia a dia. E nós temos, irmãos, nesse mundo onde se existe muita oferta, muita coisa, principalmente depois que veio as redes sociais, Jesus amado, é um filme atrás do outro, se nós vacilarmos. É Facebook, é tanto Zuc que Jesus Cristo. Não é assim? E às vezes não sobra tempo para buscar ao Senhor. E nem desculpa se pede para Deus. Não. O Senhor quer levantar um povo valoroso, valente, guerreiro, que entra com a estratégia de buscar o Senhor em tempo e fora do tempo. Nós precisamos ser participantes ativos da história humana. Ao orarmos, nós abrimos nosso coração para que Deus trabalhe por intermédio da nossa vida. Jesus esteve aqui, o tempo de Jesus foi, gente, se dedicar à humanidade. O nosso tempo também aqui deve ser nos dedicar à humanidade. E o jeito mais fácil, mais prático é a oração. A oração nos faz vencedor porque recebemos o maior aliado. Presta atenção. A oração, gente, a oração nos faz vencedores porque nós chamamos para perto de nós o Criador de todas as coisas. Quando nós entramos aqui para orar, quando eu sento naquele cantinho, sabe quem é atraído para esse lugarzinho? O Criador dos céus e da terra. Aquele que quando viu que todas as coisas estavam desfeitas ali, tudo sem forma, vazia, ele veio e estabeleceu ali aquilo que agora é a nossa morada aqui na terra. Colocou lá nos céus luminares, a lua, o sol, as estrelas, os peixes, nos rios, nos mares, nos lagos. Olha o que Deus fez. E é esse Criador que te chama. Se renda aos meus pés, se coloque diante de mim, porque eu tenho algo extraordinário a fazer no meio dessa humanidade. E aí, gente, nós gastamos tempo, e quando eu falo nós, é nós mesmos. Gastamos tempo com tantas coisas, mas deixamos às vezes de fazer o primordial e o necessário. A oração nos faz vencedor, nós somos vencedores em Cristo. Quantas vezes nós dizemos, nós somos mais que vencedor, sou mais que vencedor naquele que me chamou, amém? Então nós temos que tê-lo como nosso aliado. Nós temos que chamar a atenção desse Deus. Quando você se rende aos pés dele, quando você se dobra aos pés dele, quando você derrama as suas lágrimas aos pés dele,
dele. Ele vem em socorro, ele te ajuda, ele te sustenta. Quando você está feliz, ele está do seu lado. Quando você está triste, ele está do seu lado. Quando você está oprimido, ele está do seu lado. Você não entra em depressão, porque o caminho da depressão é a possessão depois, mas a possessão não vem para a sua vida, porque você é tomado pelo Espírito Santo. Você está mergulhado num rio de vida. Não existe como você ser um derrotado, você é mais. Diga assim: eu sou mais que vencedor. Então nós sabemos que nós precisamos construir uma vida de oração. Talvez você já tenha construído, mas é bom repetir as mesmas coisas, mas nós precisamos construir hábitos no nosso dia a dia. Primeiramente, escolher um lugar. Obrigatoriamente não precisa ser aqui na igreja. Se puder fazer, ótimo, glória a Deus, amém, aleluia. Mas o Senhor também pode visitar você lá no seu quarto. Entra no seu quarto quando for orar, diz a palavra. Entra, fecha a porta, vai lá, quietinho. Ali você faz a sua oração, ora ao Pai, que em secreto vê as suas orações e te recompensa. É o Senhor Jesus Cristo chamando você para o combate. Estabelecer um lugar que obrigatoriamente não precisa ser na igreja, mas bom é que você venha para a igreja, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não dá 8 horas da manhã, das 8 às 9 aqui, venha sexta-feira à noite, ou então convide alguém para vir orar com você, com certeza. Se alguém arriscar fazer um convite para mim, eu venho. Eu venho até de madrugada, se for os homens, eu venho até de madrugada, porque nós já fizemos isso quantas vezes, mas não é o lugar. Não é o lugar, é o estado em que você está. Você está em Deus, você tem Jesus. Você tem Jesus e Ele é Senhor que quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Um cantinho tranquilo, onde você fica à vontade. Onde a criancinha não chega e pede assim: dá licença um pouquinho que eu quero brincar aí. Às vezes acontece isso com a gente que é vovô, né? Os avós sabem disso. Você está fazendo agora? Ei, vovô, estou tentando orar aqui. Só falta lá, não tem outro lugarzinho, né, para o senhor ir. E a gente está ficando velhinho, que é tão bobinho, né, por causa dos netinhos. Olha assim, tão bonitinho. Vai lá pular na cama, vai lá pular, bate a cabeça no telhado, né, bate no teto a cabeça. E a gente recorre a outros lugares. Como eu disse, não é um lugar, mas é importante que a gente tenha um lugarzinho tranquilo. De repente, debaixo de uma árvore. Não sendo um pé de jaca, eu não sei muito bem, pé de jaca deve ser perigoso, pé de jaca, de repente, não acontece uma catástrofe. Mas uma árvore, gente, tem um frutinho pequeno, não tem a fruta. Vai lá, tem uma sombra, busca o Senhor. Estabeleça um horário para buscar ao Senhor. Diga assim: eu vou fazer. Sabe como as pessoas têm feito hoje? Eu vou na academia agora, eu vou na academia mesmo. Embora que alguns desistam rapidinho, né? É isso? Desistem rapidinho. Academia acho que não é um bom exemplo. Mas vamos lá, né? Bater cartão lá na firma, na empresa, tem que fazer, não tem que fazer? O Senhor está chamando você, você foi contratado para o exército de Deus. Ele está chamando você todo dia Ele está chamando você. Vocês estão lembrados do que ele fazia com Adão? Todo dia saía atrás do Adão. Atrás do Adão só corria, né? Ele saía na viração do dia para conversar com Adão. Só que tem uma diferença de Adão e você. Adão era uma alma vivente, vivia nos sentimentos e emoções. Agora você tem dentro de si o Espírito vivificante, que é o Adão, o segundo Adão, é Jesus. Você vai chegar diante dele, vai ser lindo o encontro. Gente, é lindo o encontro com Jesus. Então escolha um canto tranquilo. Nunca pare de orar, porque a continuidade, gente, vira um hábito, e o hábito com insistência traz profundidade, tudo isso traz intimidade com Deus. Você vai chegar para Ele e você vai até, para aquele que duvida, você vai até ouvir Ele falar. Ele fala com sussurros. Ele fala conosco. Então, continue firme, nunca pare de orar. Por mais difícil que seja a situação, anote os pedidos e as respostas. Exercite isso com ação de graças.
Hoje está tão fácil, anota ali no seu celular, tem ali uma lista de pedidos, uma lista de oração, busca ao Senhor dessa forma, anote aquilo, não espere chegar em dezembro para fazer ali as anotações, faça a sua anotação todo dia, daquilo que você pediu, daquilo que você já recebeu, daquilo que não recebeu, e seja com ações de graças. Eu não recebi ainda, Senhor, mas eu sei que o Senhor sabe do que eu preciso, e eu te dou graças porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim e vai continuar cuidando de mim, porque o Senhor é bom. É isso. Não é simples. E às vezes nós complicamos, gente, as coisas. Olha o Salmo 77, verso 11, que diz: eu recordo os feitos do Senhor. Muitas coisas Ele já fez. Eu recordo os feitos do Senhor, pois eu me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Quantas coisas Deus já fez por você. Com certeza aqui, se pessoas chegaram há pouco tempo, já viram Deus fazer alguma coisa. Quanta coisa eu já vi Deus fazer. É por isso que Lamentações 3:21 diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, não se renova? Por ser grande a sua fidelidade. Então é todos os dias. Agora uma coisa muito importante, eu tenho um sério defeito quanto a isso. Porque às vezes eu me empolgo no falar. E nós somos bons em falar muito. Né? Já sentou numa mesa onde todo mundo quer falar ao mesmo tempo? Vou brincar aqui, gente, mas vaza comida até para a boca, né, gente? Tem gente que gosta, tá falando com a boca cheia, quer falar. E fala. Você tem até que sair perto, às vezes, dar uma face. Deus ouve você e você ouve Deus. Como assim, pastor? Use sua Bíblia. Separe mensagens que tem ali, sabe? Promessas para a sua vida. Separe ali. Ou algumas exortações, coloca ali na lista e de vez em quando dá uma paradinha, olhadinha na palavra. Ou então, fica um pouquinho em silêncio e diga sim para Jesus. Fala comigo, Senhor. Eu duvido se você que ainda não ouviu, se criar profundidade, passar a ter intimidade com Deus, eu duvido que você não vai ouvir a voz do Deus. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja sincero. Quem aqui já não teve, infelizmente, ali a oportunidade, que oportunidade é essa, né? De perder uma chave, perder alguma coisa e não achar de jeito nenhum. E aí, de repente, você fala para Jesus, não tem outra opção, Jesus. Senhor, por favor, não é assim, gente? A gente chega que nem um gatinho, né? Jesus, por favor, esse documento sumiu. E quando é dinheiro, então, gente? Nossa! Quando é dinheiro, daí é doideira mesmo, né? Você fala para Jesus assim, Senhor, onde é que está? Aí, de repente, já de olhinho fechado assim, o Espírito Santo vem e sussurra no seu ouvido. O seu ouvido espiritual, ele diz, está em tal lugar. Aí você levanta, vai lá naquele lugar, falei, Senhor, isso é lindo, eu sei que está aqui. Aí você vai, abre a gaveta, quando é gaveta, né? Abre a gaveta ali, você encontra chave com um documento. Já aconteceu com alguém aqui, Deus falar dessa forma? Por favor, seja sincero. Hã? Aí tem aí uns 10, aí, acho que alguns não levantaram a mão, mas falou. Como é que Deus falava com Adão? Como é que Deus falava com Abraão? Como é que Deus falava com Moisés? Como é que Deus falava com José? Como que Deus falava com os profetas? Por que ele falava com os apóstolos e não pode falar conosco, irmãos? Ele pode falar conosco sim, se nós dermos atenção a Ele. Ele fala conosco. Nunca deve ser um monólogo, só eu falo, mas dá um tempo para Deus, reservar um tempo, permitir que Deus fale no nosso coração. Isso pode ser feito por intermédio de uma meditação ou de uma outra forma. Olha só que interessante essa palavra que Deus me deu, irmãos. Acompanhe 10:27 de João. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Levanta a mão. Opa, quem não levantou não é ovelha, meu Deus.
Brincadeira, né? Provocativo o negócio, né, gente? Quem é ovelha? O homem já levantou 2 mãos lá atrás. Nós somos ovelhas de Jesus, amém? Olha o que diz João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Isso fala com você? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas vêm e elas me seguem. Então, gente, glória a Deus, você tem alguém que está do seu lado aliado, e Ele é o Criador do universo, Ele é o Senhor dos senhores, que foi capaz de enviar o seu Filho Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. Salmo 10:27 fala isso. Quando nós paramos para ouvir, nos tornamos sensíveis para ouvir a voz do Espírito, como foram os homens de Deus naquele tempo. Os irmãos são lembrados que Deus fala a respeito de Elias. Elias era homem sujeito às paixões como nós, mas ele orou a Deus com insistência. Deus fez parar o céu, não mandar chuva, depois orou de novo e o céu mandou chuva. Esse é o Deus que você serve. Deus falava com Elias, fala com você, porque a palavra fala que Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos pensamentos, às mesmas paixões que nós, mas ele fez isso. Agora, a aproximação tem que ser com fé. Eu creio que o Senhor está aqui, Jesus. Vamos ter uma conversa aqui, Jesus. Mas não queira chegar junto, não, porque o negócio é feio. Tem gente que quer coçar Deus na parede, né? Não é assim. Mas chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está aqui. Começa assim sua oração. Por quê? 11:6 de Hebreus. Olha que passagem conhecida. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê que Ele existe, que se aproxima dEle, deve crer que Ele existe e que se torna presenteador ou premiador daqueles que o amam. Pronto, acabou. Eu devo crer. Agora, preste atenção, irmãos. A fé é a chave da graça. Você só chega na graça se você tiver fé. Paulo escreve isso aos Efésios, no capítulo 2. Ele vai dizer assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Não de obras para que ninguém se glorie, mas nós somos feitura dele, é pela fé. Então, quando você se aproxima com fé, para você é aberta uma porta, a porta da graça, e pela graça você recebe bênçãos do Senhor, sim, em nome de Jesus. A fé, ela é o combustível, é o nosso combustível. Combustível, sem fé, sem combustível não tem jeito de ir embora para casa, né? Tem jeito. O carro não anda sem, então nós não podemos ficar sem fé, nós precisamos ter fé. Entender que Deus tem um plano perfeito para nós, mesmo nos desafios mais cruciais, mais difíceis da nossa vida. A orar, irmãos, nós devemos concentrar sim naquilo que nós desejamos, mas principalmente naquilo que seja a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus é muito importante. Isso não significa que nós não podemos fazer pedidos específicos ao Senhor. Senhor, eu quero isso aqui. Me dê isso aqui, Senhor. Eu estou esperando isso aqui, meu Deus. Faz acontecer isso. E esperar no Senhor. Isso não significa, né, nós nos conformarmos, inclusive a respeito de orar segundo a vontade de Deus. Eu já ouvi, eu acredito que vocês já ouviram, que a oração segundo a vontade de Deus, quem ora segundo a vontade de Deus é fraco. Pô, mas eu já ouvi isso, né? Quem ficou assustado com isso? Eu já ouvi isso. E quem fala isso tem que ser repreendido, porque isso é uma heresia. Sabe por quê? Porque na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, é uma heresia. Você tem a obrigação de corrigir quem fala isso. Porque às vezes ainda estufa o peito e fala: não, a oração, a chegar para Deus e falar, se for sua vontade. Não, estou falando, eu posso todas as coisas e aquela coisa toda, né? Vai que não, vai igual um leão, depois sai que nem um gatinho miando, né, gente? Que aí Deus fala assim: eu não vou fazer agora, minha graça que basta daí. Né? Então é segundo a vontade de Deus que nós vamos receber. Uma outra coisa importante, irmãos, é a oração intercessória. Sabe? Muito interessante você ter tempo para dedicar a outras pessoas. Imagina só eu orando para minha família. Aí eu começo orando para minha esposa.
Eu começo orando para minha esposa. Depois eu oro por todos os meus filhos. Não preciso falar quantos filhos eu tenho, né? Olha quanto tempo vai. Daí eu oro para as minhas noras, que são casadas com meus filhos. Aí eu oro para os meus netos. E eu tenho até bisnetinho. Tem. Pega o mistério, irmão, tem 2. Né? Aí eu vou orar para os meus bisnetinhos. E aí eu vou orar para a minha tia. Aí eu vou orar para o meu avô, para a minha avó. E vou orar para todo mundo da minha família. Gente, quanto tempo eu gasto? É para fazer isso? Sim. Mas nós devemos interceder por todos os homens, porque Deus nos levantou para isso. Deus levantou você para ser um intercessor. E essa é uma das formas mais poderosas. Porque quando você faz isso, presta atenção nesse detalhe, gente, que isso também abre portas. Quando você faz isso, quando você intercede pelas pessoas, Deus lá de cima olha para você e vê você de forma diferente. Ele vê você como ele se vê, porque Deus olha para a terra e ele vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, ele observa todos os homens. Ele não olha para um ou outro só, não. Ele não tem a sua panelinha para orar só por aqueles, não. Ele olha para todos os homens. Quando nós olhamos para todos os homens, intercedemos por eles, intercedemos pelos amigos, pelos parentes, intercedemos pelos inimigos, intercedemos pelas outras pessoas. Aí, quando nós fazemos isso, amados irmãos, nós somos abençoados de uma forma especial, porque Deus, ele olha por todos os homens. É assim que Deus se porta, assim que Deus age. Quando intercedemos, nós nos tornamos um canal de bênção. Intercedemos pelas pessoas, nós nos tornamos um canal de bênção para a vida delas. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados e orai. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Imagine só o impacto que é causado na vida de alguém pelo qual você intercede. Deus nos levantou como intercessores, então a intercessão é muito importante e é necessário que reservemos um tempo para buscar o Senhor em favor das pessoas que estão sofrendo. A intercessão não só traz bênção para aqueles que você intercede, mas com certeza ela se reverte a você. Esse rapaz está agindo como eu acho, é assim, essa mulher está agindo como eu acho. E ele começa então a tentar para aquilo que você também deseja de uma maneira, de uma forma especial. Persistência na oração. Um dos segredos poderosos é a oração com insistência. Muitas vezes nós desanimamos, irmãos, porque não vemos resultados imediatos. E nós não podemos desanimar. Não desanime. Toca aí no irmãozinho e fala para o irmão, não desanime na oração. Continue firme, persevere firme na oração. Quem está lembrado daquela parábola lá do juiz Inico? Parábola do juiz Inico. Aquela viúva chega para o juiz e fala, julga minha causa. Por favor, julga minha causa contra o meu inimigo, julga essa causa. E vai pedindo, e nada acontece. Mas ela insiste, aí o juiz diz assim, bem que eu não temo a Deus, não respeito a homem algum, porém eu vou atender a súplica dessa mulher aqui, o pedido dessa mulher, porque ela está me importunando. Gente, importune o Senhor quer que você o importune, que fale com Ele mesmo. Aí o Senhor fala, e algo importante também, Ele fala assim, porventura, quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra? Se você estiver exercitado na oração, você vai ser alguém encontrado com fé. E sem fé não tem jeito de nós alcançarmos absolutamente nada, porque sem fé nós não agradamos a Deus. Dá um glória a Deus para fazer conta que está legal. Por favor, me ajuda um pouquinho. Aleluia. A persistência na oração mostra fé e confiança em Deus. Quando perseveramos, estamos sendo treinados na fé. Nosso treinamento é a oração, é a busca. E a oração, gente, a importância da oração na hora da crise. Na hora da crise, gente, dá vontade de ficar fechadinho no quarto, não conversar com ninguém. O cara está na sala, daí ele muda lá para o quarto, ele fala assim, aí ele chama na sala alguém e fala assim na sala, se alguém quiser falar comigo, não estou aqui. Mas como eu não estou aqui? Eu estou no quarto, eu vou lá no fundo. É assim, né? Fácil até se esquivar, né? Daí aparenta que não é mentira, né? Não é assim? Não dá vontade, às vezes, ficar quietinho num canto, isolado, não falar com ninguém.
O WhatsApp enche de verdinho, né, gente? Enche de verde aquilo. Nossa, aquilo vai criar uma lista assim, aí você gasta um tempão fazendo ali, aí contata um, eu te abençoo, glória a Deus, foi levantar para abençoar, né? Bem-aventurado é que não se envolve tanto, né, com a rede social, porque misericórdia, gente, eu só lido com o WhatsApp, mas é complicado. Já pensou Instagram, Facebook e todas essas coisas que existem? Jesus amado, é muito tempo. Mas nós temos que orar, gente, na hora da crise também. Estar na presença de Deus nas tempestades. Entrar na presença de Deus, mesmo que pareça que estamos desamparados, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Nunca nos esquecer que no tempo de crise é o tempo que Ele está mais próximo de nós. Todos podem nos desamparar, todos podem nos deixar sozinhos, ilhados. Mas o Senhor Jesus não. Você fala, vem cá, Jesus. Oh, meu Deus, esteja comigo. Aí você entra de um jeito angustiado, arrasado, você sai transformado, mudado, fortalecido. Sabe por quê? Porque o Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Ele salva. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, quando você se volta para Deus no tempo de crise, você encontra conforto. Cultive então essa intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor é importante. Tiago 4, verso 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Essa proximidade cria a possibilidade de você poder ouvir a voz do Senhor no seu interior, lhe dando direção, lhe dando paz. A oração deve ser mais do que um momento ali de entrega, de pedido, mais de fazer os seus pedidos, mas ali um momento de você ser grato ao Senhor e cantar louvores a Deus. Eu não sei se você tem esse costume. Quem é levita já chega cantando, né? Aqui tem um violãozinho que de vez em quando chega um pouquinho mais cedo, eu vou dedilhando o violão, a hora que os irmãos chegam, eu já estou parando, né? Mas é bom cantar ao Senhor, sabe? Adorar o Senhor. Não é só para pedir, para adorar o Senhor. Senhor, eu vim aqui para te adorar. Separar um tempo para glorificar o nome de Jesus. Sabe, Ele se alegra com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque no meio dos louvores, Salmo 22, verso 6 nos diz: no meio dos louvores, Deus habita. Só pedido, só pedido, só pedido. Às vezes a gente lida com pessoas, eu lido com muitas pessoas. A gente lida com pessoas, misericórdia, só pedido. E glória a Deus, precisa mesmo pedir, a gente está ali, né? Não só para orar, mas para fazer o que pode ser feito. Mas imagina só Deus, quantos pedidos Deus recebe. Então, tem um tempo de você adorar a Deus. Dizer: Deus, eu estou aqui só porque eu te amo. Quem aqui já fez isso? Só porque eu te amo, Jesus. Acordar dizendo assim: eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Isso é demais de gostoso. Vai dormir dizendo: eu te amo, Jesus. Oh, Jesus, o Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. Então, se apresentar ao Senhor dessa forma é muito importante, porque no meio do louvor Ele habita. Quando oramos, devemos sempre ligar a nossa oração pela palavra. Sempre usar a palavra para ligar a nossa oração. Porque nós, às vezes, recebemos algumas informações que não condiz com aquilo que está na Bíblia. 1 João 5,14 é outra citação que liga o que Jesus ensina no Pai Nosso a respeito da vontade. Olha o que o Senhor diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Diga assim: é segundo a vontade de Deus. Mais forte: é segundo a vontade de Deus. Então é segundo a vontade de Deus. É Bíblia isso? É Bíblia. Então é segundo a vontade de Deus. Não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade de Deus. Agora eu quero encerrar aqui, tem muita coisa para falar, mas eu vou cortar, porque não dá. Esses dias tem sido discutido aquele cântico, né? Eu vou colocar a minha opinião, eu também posso, né, dar a minha opinião. Estou gastando os meus dias com alegria. Não pode. Não pode, porque quem é que gasta os dias com alegria?
Que inocência. Muitos estão falando lá de João Batista, né? Está citando João Batista. Estão gastando com alegria. Irmãos, nós gastamos os nossos dias com alegria e o Senhor se torna a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Acabou. Fechou. Posso cantar? Porque a alegria do Senhor que é minha força. O que me alegra é fazer a vontade de Deus. Pode ser nos tempos de dificuldade, tempos de luta, mas é vontade de Deus. Neemias 8:10 diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Acabou. Eu vou cantar, eu vou gastar os meus dias com alegria, porque Ele vai me encher de força, e você vai gastar os seus dias com alegria, porque Ele vai encher você de alegria. O nosso Deus, Ele é o Deus da alegria, irmãos. Nós fomos ungidos, diz assim, nós fomos ungidos. Oh meu Deus, só para encerrar, me ajuda mais forte aí, para fazer do quanto ficou legal. Nós fomos ungidos com o óleo da alegria. Mais uma vez, nós fomos ungidos com o óleo da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu vou gastar os meus dias com alegria. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para Jesus.